glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world. Após chegarem pela primeira vez à América, os europeus perceberam que o pequeno território avistado por Cristóvão Colombo era parte de um enorme continente desconhecido por eles, e realizaram inúmeras viagens para explorá-lo. As grandes navegações foram o começo da conquista da América e da exploração das novas terras por parte das potências europeias, especialmente dos dois reinos ibéricos, Portugal e Espanha. Após chegarem à América, os espanhóis subjugaram os povos locais, principalmente em suas ilhas do Caribe, onde os nativos foram quase todos mortos. Os espanhóis passaram a trazer escravos africanos para trabalhar nas lavouras. Em 1519, um grupo comandado por Hernán Cortés chegou à região do México e iniciou a conquista do Império Azteca. 13 anos depois, a conquista das terras incas por Francisco Pizarro fortaleceu a dominação espanhola na América. Depois dessas conquistas, os espanhóis deram início à fundação de vilas e cidades na América. A construção de uma cidade seguia um modelo urbanístico espanhol, baseado nos padrões do Renascimento. Para fundar uma cidade, uma cruz era levantada no lugar onde se projetava construir a igreja principal, ou seja, a catedral. Uma vez definido o local, era feito um mapa e os terrenos eram divididos por ordem hierárquica. O fundador e os personagens mais importantes ficavam com os terrenos mais próximos de onde seria a praça. A picota ou pelourinho, um tronco enterrado no solo, simbolizava a justiça e era colocado no local onde, no futuro, seria construída a praça da cidade. Na maioria das vezes, as cidades eram fundadas em locais com fácil acesso ao mar, facilitando a chegada e a saída de navios. O fundador apropriava-se simbolicamente do local cortando um pouco de grama e desafiava os presentes que lhe impedissem de fazê-lo. Depois levantava a espada e batizava o local com um nome geralmente cristão.
A ideia era construir a cidade de acordo com os padrões renascentistas. Ruas retas, largas e contínuas, quadras perpendiculares e paralelas, uma praça no centro e nas laterais os edifícios administrativos e a catedral. No início do empreendimento colonizador, tanto a coroa portuguesa quanto a coroa espanhola chegaram a pensar que não havia na América nenhuma sociedade organizada. Mas com o passar do tempo, os colonizadores puderam constatar que a paisagem na América, principalmente na América Espanhola, ia muito além das belas paisagens e dos índios nus. Esse objeto, por exemplo, é uma amostra do que foi encontrado na América Espanhola. É claro que para produzir objetos como esses, é necessário dominar uma porção de técnicas. Técnicas que os povos habitantes aqui da América Espanhola já dominavam com grande competência e talento. Mas quem são mesmo esses nativos que produziam objetos como esses? Quem são esses povos que já habitavam a América Espanhola? São os astecas, os incas e os maias. Mas quando foi mesmo que descobriram esses povos? 1519. 27 anos depois de Colombo ter chegado à América, os espanhóis chegam à capital do Império Azteca. Os espanhóis ficam deslumbrados e temerosos com o que vem. Os nativos americanos vivem em sociedades organizadas, têm sua própria cultura, sua religião e sua arte. Dominam técnicas de construção e de agricultura. Apesar de os nativos terem recebido os conquistadores de braços abertos, pouco tempo depois, todo o Império Azteca é destruído. É claro que ter encontrado sociedades organizadas acaba dando uma característica própria para a colonização espanhola na América, diferente da América Portuguesa, onde os nativos têm uma participação mais tímida no processo de colonização. Na América Espanhola, os nativos acabam ocupando lugar de destaque e são um dos pilares da empreitada colonialista. Mas como será que os espanhóis conseguiram dominar essa gente, destruir suas cidades e ainda fazê-los trabalhar? Bem, dá para imaginar, sem muito esforço, que a colonização espanhola foi precedida de uma verdadeira guerra de conquista pelo território americano. Há quem afirme que na época do descobrimento havia 100 vezes mais nativos do que hoje. Os historiadores Janaína Amado e Luiz Carlos Figueiredo dizem o seguinte sobre esse tema. Estimativas para todos os nativos da América em 1492 variam de 50 a 100 milhões contra 60 a 70 milhões de habitantes em toda a Europa à mesma época. A redução indígena foi drástica. Foram dizimados pelos maus tratos, assassinatos, fome e, de modo especial, pelas doenças europeias e africanas, contra as quais não possuíam anticorpos. Como você pode perceber, os nativos lutaram contra a dominação dos espanhóis, mas foram vencidos. E depois de dominados, foram eles, esses nativos, que acabaram trabalhando, construindo a América Espanhola. Mas como será que os espanhóis conseguiram isso? Será que eles escravizaram os nativos depois de dominá-los? Ou será que os nativos trabalharam espontaneamente para os conquistadores? Desde o começo da colonização, os conquistadores espanhóis quiseram escravizar os nativos. Para eles, essa era a única maneira de explorar as novas terras. Mas os colonizadores encontraram forte resistência da Igreja Católica, que era contrária à escravização dos nativos. Para a Igreja, o papel fundamental da Espanha na América era a salvação de almas pagãs. No meio disso tudo, entre a cruz e a espada, estava a coroa espanhola, que não podia ir nem contra a Igreja e nem contra os colonizadores. Para contornar a situação, a coroa espanhola acabou criando em 1513 uma lei chamada Guerra Justa. Observe que a escravidão, pura e simples, não era permitida. Mas populações nativas, consideradas hostis e que colocassem em risco os projetos da coroa espanhola, podiam ser escravizadas. E foi assim que um grande número de nativos foi feito escravo. De 1513 a 1540. Quase 30 anos depois de ter sido decretada, a lei da Guerra Justa é revogada e a escravidão é declarada inteiramente ilegal na América Espanhola. O fim da escravidão é, em grande parte, mérito da Igreja Católica, que durante esse tempo todo não deixa de pressionar a coroa espanhola. O fim da escravidão coincide com uma grande descoberta dos espanhóis na sua colônia. A descoberta das grandes minas de prata no Peru e no México.
é o início da empresa mineradora na América Espanhola. Com a descoberta dos metais preciosos, mais uma vez o problema da mão de obra tem de ser enfrentado. Quem vai trabalhar nas minas? Quem vai extrair a prata? E o ouro, quem vai garimpar? Pensou nos nativos? Então acertou. Mas como fazê-los trabalhar? A escravidão é ilegal. A guerra justa não existe mais. A solução desta vez veio com o nome de recolhimento forçado de nativos. E o que é isso? Recolhimento forçado de nativos? Trata-se de uma exploração de mão de obra que já era praticada nos impérios Inca e Azteca, antes mesmo dos espanhóis chegarem na América. Na verdade, assim como a guerra justa, o recolhimento forçado de nativos é uma tentativa de contornar a legislação contrária à escravização dos nativos. Os religiosos, mais uma vez, são contra. Mas, a despeito das críticas e das denúncias, os nativos vão para as minas. E o trabalho deles, esse trabalho compulsório, acaba se tornando uma das peças fundamentais da empresa mineradora espanhola na América. Ou seja, sem o trabalho desses nativos, a história da colonização espanhola e, sobretudo, a atividade mineradora teria sido totalmente diferente. Depois que o ouro foi encontrado, mudou bastante a relação da coroa espanhola com sua colônia americana. Agora, era preciso proteger as enormes quantidades de metais preciosos que estavam sendo extraídos. Era preciso evitar que eles fossem contrabandeados. Por isso, a coroa passa a exercer um controle mais rigoroso sobre as atividades comerciais. Todo o comércio com as colônias passou a ser centralizado na cidade espanhola de Sevilha. Nenhum outro porto podia mandar navios para a América. E nas colônias, apenas 3 portos podiam receber e mandar mercadorias: Cartagena, na Colômbia, Porto Belo, no Panamá, e Veracruz, no México. A Espanha dependia do ouro de suas colônias. Vinha da América grande parte das riquezas que sustentava a coroa espanhola. Nesse ponto, a colonização espanhola é muito semelhante à colonização portuguesa. As duas metrópoles necessitavam das riquezas de suas colônias para abastecer seus cofres. Portugal dependia do açúcar brasileiro e a Espanha dos metais preciosos de suas colônias. Por causa dessa dependência econômica, as duas coroas praticavam o exclusivo comercial, o controle dos portos, o combate ao contrabando e outras limitações que ficaram conhecidas com o nome de Pacto Colonial. Sendo assim, dá para a gente afirmar que tanto o açúcar brasileiro quanto o ouro e a prata das colônias espanholas representaram o ponto de partida para a formação do sistema colonial mercantilista na América. Um sistema que também integrou algumas colônias francesas e inglesas nas Antilhas. Após a primeira vitória e a confirmação da existência do grande Império Azteca, com as 20 mulheres a bordo, sem saber ao certo para onde se dirigia, Cortés seguiu viagem. Nem bem haviam chegado a Veracruz e uma comitiva de Montezuma, o soberano dos astecas, vai ao encontro dos espanhóis com presentes. Parecia um bom sinal. Mas Aguilar não entendia a língua dos mensageiros. Eles estavam diante de um sério dilema. Como se comunicariam? Nesse momento de confusão, com enorme coragem, Malinche se aproxima, aponta Cortés e diz Nahuatl, que no idioma asteca significa é ele que procuram. Malinche falava maia, a língua que Aguilar entendia e traduzia para o espanhol. Desse momento em diante, Malinche seria intérprete de Cortés, sua língua como a chamaram, e seria vista por todos com respeito, ocupando um lugar em comum ao lado de governantes e personagens notáveis, lugar reservado a um homem, não a uma mulher. Depois da conquista com a espada, viria a conquista com a cruz, a conquista espiritual. Quatro senhores importantes de Tlaxcala aceitaram a fé cristã. Outros levaram suas filhas como presente. O soberano de Tlaxcala entregou sua filha a Cortés, dizendo:
para que sejam vossas mulheres e que gerem filhos. Com grande intuição, suspeitou que a miscigenação era inevitável. A semente que germinaria, criando uma nova nação, já estava em solo fértil. A Igreja oferece uma coisa que é básica, que torna legítima a conquista de todo o continente. Em contrapartida, o Papa Alexandre VI diz aos reis Fernando e Isabel que tem o monopólio da colonização de todo o continente americano. Montezuma e os caciques leais a ele juraram submissão à Igreja Católica e a Carlos V. A única coisa que Cortés podia fazer era controlar o território, conquistá-lo e entregá-lo ao rei, porque a conquista não é feita para seu próprio poder. Ele tem o domínio da tropa, o domínio do exército, mas a legitimidade da conquista é do rei. Cortés acreditou ter triunfado e começou a dar ordens. Proibiu os sacrifícios humanos. A morte de Montezuma mudaria o destino da conquista. Sua morte, como a de muitos governantes, ainda é um mistério. O sonho de Cortés ruiu. A ilusão se desvaneceu. Agora ele teria de salvar sua própria vida. Logo a seguir, os astecas começaram a morrer. O conquistador não sabia que tinham deixado plantada a arma mais poderosa e mortífera de que dispunham: a varíola. Essa doença, que era nova na Mesoamérica, causa uma enorme epidemia que consome as forças dos índios e, entre eles, mata o governante, Tlatoani Cuitlahuac. Tlatoani Cuauhtémoc sobe ao trono. Esse jovem guerreiro ia à frente de seus exércitos para lutar contra os espanhóis e também contra seus aliados indígenas. Gómara, o historiador capelão de Cortés, escreveu: Hernán Cortés ganhou o México, Tenochtitlán, na terça-feira, 13 de agosto de 1521. O depoimento de Cortés diz: no dia da prisão de Cuauhtémoc e da tomada da cidade, fomos para o acampamento dando graças ao nosso Senhor pela graça tão especial e tão almejada vitória. O depoimento de Bernal Dias de Castilho é mais dramático. Choveu e relampejou naquela tarde, e até à meia-noite, muito mais água caiu do que das outras vezes. A visão dos astecas ficou escrita neste poema. E tudo isso aconteceu conosco. Nós o vimos. Nós o admiramos. Com esta sorte lamentável e triste, ficamos angustiados. Pelo caminho jazem dardos quebrados. Cabelos estão espalhados. Destelhadas estão as casas. Incandescentes os seus ninhos. Vermes pululam pelas ruas e praças. E nas paredes estão salpicados os miolos. Vermelhas estão as águas, estão como que tingidas. E quando a bebemos, é como se bebêssemos água com salitre. Cortés se instala em Tenochtitlán e começa a construção do que seria a cidade do México. Malinche dá à luz ao primeiro filho varão do conquistador. Para acreditar sua vitória, Cortés manda para a Espanha o maior tesouro que já havia embarcado do Novo Mundo. Mas o tesouro nunca chegou ao seu destino. Ele foi roubado por piratas franceses.
Com esse golpe, Cortés perdeu a evidência da riqueza de sua conquista. Os fracassos começaram a persegui-lo. Seus inimigos moveram ações contra ele em todas as partes. Cortés viajou para a Espanha para defender-se e apresentar seus respeitos ao rei, que o recebeu apenas uma vez. Hernán Cortés alcançou enormes triunfos, suportou grandes fracassos e enfrentou um longo julgamento até a sua morte, sem saber que enfrentaria um ainda mais longo: o da história.